Bom, bem-vindos. E o objetivo dessa roda, né, dessa conversa de hoje, dessa live, é a gente falar sobre como superar o medo de investir. E essa live, ela foi inspirada no desafio colocado aqui pela Mariana Outeiro. A gente, há algumas semanas atrás, colocou uma pergunta que era: qual é o seu seu maior desafio financeiro? E a gente recebeu algumas sugestões, alguns comentários, e a Mariana escreveu a seguinte frase: perder o medo de investir. Minhas economias ainda estão na poupança, né? E essa é a realidade, gente, de mais de 90% dos brasileiros que investem algum recurso. O dinheiro está na poupança, essas pessoas não estão, ou por falta de conhecimento, ou por alguma outra razão, não conseguem sair dessa inércia de investir na poupança, que é um investimento seguro, mas bastante entediante, né? Ele quase não dá retorno, às vezes perde para a inflação, né? Como se você tivesse deixado o dinheiro no colchão, enfim. Então, a ideia dessa conversa de hoje é justamente a gente abordar esse incômodo e trazer dicas, trazer algumas ferramentas para você começar a superar esse desafio, né? Superar esse medo e começando aí a experimentar outras oportunidades e fazer o seu dinheiro render um pouco mais. Então, obrigada, Mari. Essa live hoje é para você, maninha. Ela é minha irmã, né? E um beijo grande para você e para a nossa família. A gente não se vê há algum tempo, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar vacinado e vamos conseguir nos ver. Bom, gente, então, primeira coisa que eu queria trazer é motivos para o medo de investir. A gente teve aqui já algumas pessoas nesse espaço que vieram e trouxeram alguns medos. A Maíra da Costa, da Free Soul Food, foi nossa primeira entrevistada. Ela disse que o pai dela colocava muita pressão, dizia que você tinha que respeitar muito o dinheiro e, por causa disso, você tinha que ficar com certo cuidado na hora de tomar suas decisões financeiras. E, na época, a gente conversou que isso gerou uma certa pressão. Se, por um lado, ela ficou super responsável, né, para não fazer nenhuma loucura com o dinheiro, por outro lado, também ela começou a ficar com medo. E isso gerou, assim, uma insegurança na hora de investir. Então, essa é uma possibilidade, né? Você começar a ter insegurança por causa de pressão que você recebeu da sua família, né? Esse excesso de responsabilidade dá uma certa travada e você não consegue tomar decisões porque tem medo de fazer alguma bobagem, tem medo de, enfim, acabar perdendo dinheiro, e é super natural, né? A gente valoriza pra caramba o nosso dinheiro, nosso suado dinheiro, e então, na hora de investir, a gente não quer cometer uma gafe, né? Fazer alguma besteira e acabar perdendo dinheiro. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo é falta de conhecimento. O Cláudio Tebas, por exemplo, que foi um dos nossos entrevistados aqui, ele disse que nunca aprendeu a manejar dinheiro. A família dele nunca ensinou nada sobre isso. Então, por falta de conhecimento, a pessoa também cria um certo bloqueio, né? Então, eu não conheço como funciona, né? Como, por exemplo, eu tenho um bloqueio com tecnologia. Para isso, temos a Bianca aqui, minha sócia nesse projeto, que me ajuda a trabalhar com o tema da tecnologia de uma forma um pouco mais segura. Mas, se depender de mim, eu tenho um certo bloqueio. E a mesma coisa o mercado financeiro. O mercado financeiro não é simples, é um tema complexo, é cheio de sopa de letrinhas, as pessoas não ensinam a gente na escola, nada, então é muito comum a gente ter medo de lidar com isso, né? E aí, o que a gente conhece desde criança, que os nossos pais fazem para a gente, é a poupança, né? O pai já abre uma caderneta de poupança logo quando você é criança, e a poupança tem, então, essa imagem, né, de segurança, realmente, ela é um investimento seguro e bastante simples, porque você não precisa saber nada, você não precisa
aprender nada. Todo mundo conhece, todo mundo investe, todo mundo confia, tirando, né, aquele momento fatídico lá nos anos 90, onde a ministra da Economia resolveu confiscar as poupanças. De lá para cá, a gente vê como um investimento super seguro. Então, fala, já, né, o time que está ganhando não se mexe. Mas acontece que é um time que não está ganhando muito tanto assim, não, tá? É um time que está bem meia boca, então é importante a gente ousar e começar a sair dessa zona de conforto, que na verdade não tem muito conforto nela, porque perder para a inflação não é uma boa jogada, né? Não ter o rendimento que você poderia ter com segurança também não é uma boa jogada, né? Então, deixar de ganhar dinheiro por falta de conhecimento não é muito legal. Um outro motivo para a gente ter medo de investir fora da poupança é quando acontece algum trauma, né? Então, você toma uma decisão motivada às vezes por uma dica de alguém, né? Um curso que você fez, ou alguém foi lá e falou, faz isso que vai, eu tô ganhando muito dinheiro assim, aí você pega e toma essa decisão e vai nela, né? E se dá mal. Eu tenho uma história assim, em 2008, início de 2008, quem lembra aí da crise financeira global, mundial de 2008? Pois é, eu decidi investir na Bolsa em janeiro de 2008. Em setembro, deu aquele rolo e a Bolsa caiu, meu dinheiro virou pó. Eu investi num banco, né, em ações de um banco, 2008. Eu fiquei traumatizada, gente. Aí falava assim, bolsa, nem pensar, né? Imagina que eu vou investir em bolsa. Eu vou passar longe de bolsa, se possível, então vou deixar meu dinheiro só na poupança, né? Até porque naquela época eu ainda não conhecia tanto as outras possibilidades, né? Eu achava que ou eu investia em poupança ou eu ia para renda variável. E não é assim, tá? Tem muitas coisas, né? Muitos tons entre uma coisa e outra, e é disso que a gente vai falar. E esse trauma que eu vivi nessa época, ele me ensinou algumas lições bem interessantes. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, seja por desconhecimento, por pressão, né, da família, né, por excesso de respeito ao dinheiro ou por trauma, existem algumas formas de superar o medo de investir, tá? E aqui eu quero deixar o espaço bem aberto também para quem quiser mandar algum comentário, mandar alguma pergunta, a gente vai compartilhando aqui as nossas, trocando, tá? Porque aqui a roda está aberta, apesar de hoje a live ser só comigo, mas a roda está aberta para a gente trocar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar para superar o medo de investir é um passo de cada vez. Não dá para sair da poupança e ir direto para a renda variável, ou outro dia, como uma pessoa me perguntou, do day trade. O que é day trade? Day trade é você operar ações na bolsa, só que de uma forma especulativa. O que significa isso? Você compra num dia para vender no outro. Então, eu compro uma ação a R$15, por exemplo, e aí eu compro um lote de 100 ações, gasto R$1.500. Aí, no dia seguinte, ou daqui a 3 dias, essa ação subiu e está custando R$18. Aí eu vendo por 18, então eu gastei 1.500, vendi por 1.800, teoricamente, né? Porque tem custos, taxas e tudo, eu teria um lucro aí de R$300. Isso é day trade, tá? Bom, existe um estudo na FGV de um especialista, 2 especialistas economistas que pesquisaram todas as operações de day trade feitas ao longo de 5 anos e descobriram que 97% das pessoas que investem em day trade perdem o seu dinheiro, tá? Porque investir em day trade requer uma série de conhecimentos, requer tempo para você acompanhar e requer uma cabeça muito tranquila, uma mente muito sossegada, pouquíssimo ansiosa. E a grande maioria das pessoas não tem essa tranquilidade, essa cabeça fria para investir e saber a hora de comprar e vender e tudo mais, tá? A Lu Kazaki está dizendo que fez um curso técnico para mexer com swing trade. Pois é,
Depois compartilha com a gente aí, Lu, o que você aprendeu e o que cuidados, né? Porque às vezes os cursos também, eles só mostram o lado bom, né? Olha, fulano ganhou milhões, fulano, e isso é que acaba atraindo as pessoas a investir em algo que desconhece e acabar tomando decisões que depois se arrepende, aí fica com medo duplo, né? Dobrado. Aí já não quer mais investir. Então, a primeira coisa é um passo de cada vez. Respira, vamos lá. Não é da noite para o dia, eu não acredito dessa forma. Tem gente aí que vende essa ideia, eu não acredito em fórmula mágica. Então, um passo de cada vez. E qual que é o primeiro passo para eu poder ter segurança no investimento? A primeira coisa é montar reserva de emergência. Eu, na época que investi em ações, em 2008, eu não tinha nenhuma reserva. Eu simplesmente peguei todo o dinheiro que eu tinha poupado, todas as economias que eu tinha poupado e apliquei numa ação de um banco, esperando ter o dobro até o final do ano. E virou pó, tá? Eu gastei tudo que eu tinha naquele investimento. O primeiro erro é esse, tá? Se eu não tenho uma reserva de emergência e eu pego todo o meu dinheiro, o dinheiro que talvez eu precise para um imprevisto, para pagar uma conta que venceu, para, sei lá, fiquei desempregada, precisei daquele dinheiro, e eu pego esse dinheiro e coloco na renda variável, é um dinheiro que vai oscilar. Esse dinheiro vai crescer e pode cair também. Então, é como se eu estivesse apostando com o dinheiro do leite das crianças, né? Isso eu tenho que evitar, tá? Então, primeira coisa é, começa com um investimento seguro, que rende mais que a poupança. Não precisa a reserva de emergência estar na poupança. E quanto que é esse dinheiro da reserva de emergência? Geralmente, a gente indica em torno de 3 vezes as despesas mensais, pelo menos, para começar. Então, se a minha despesa mensal é 5 mil reais, eu vou montar uma reserva de emergência ideal de 15 mil. Por quê? Se acontece alguma coisa, algum imprevisto no meio do caminho, eu posso usar esse dinheiro está livre para eu poder usar, tá? Então, primeira coisa é montar sua reserva de emergência num investimento seguro e que renda mais do que a poupança, tá? Mas que seja parecido com ela. O que é parecido com a poupança? Tudo que oferece liquidez. E liquidez é um conceito de disponibilidade, o dinheiro está livre, disponível para você poder usar, tá? A poupança, ela tem liquidez, porque você pode tirar a hora que você quiser, e segurança, tá? Que outros investimentos também têm liquidez e segurança? Um deles é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, como é que eu faço para investir no Tesouro Selic? No próprio banco ou abrindo uma conta numa corretora de valores. Depois, no final da live, eu vou deixar aqui os links para vocês anotarem e entrarem lá no site do Tesouro direto, onde vocês podem conhecer as corretoras que são autorizadas, conhecer os produtos e se informar sobre eles. Então, o Tesouro Selic, ele é similar à poupança, mas ele rende mais. Quer ver como ele rende mais? Hoje, né, a taxa Selic subiu para 4,25 ao ano, né? Ela tem subido para conter a inflação, que foi de 8% nos últimos 12 meses, o que é um índice bem alto. Então, a taxa Selic está subindo. O que o Tesouro Selic vai te dar? Vai te dar 4,25 ao ano, menos os impostos, tá? O que a poupança está dando nesse momento? A poupança está dando 70% da Selic, que representa 2,97% ao ano, tá? Daqui para frente, não o dinheiro que estava lá atrás, né? Que já estava na Selic antiga. Tá, aqui a Bianca já colocou aqui o site do Tesouro Direto para vocês acompanharem. Então, a Selic subiu para 4,25. Se eu aplicar hoje, eu vou ter esses juros, mas se eu sacar muito cedo, eu vou ter um imposto de 22,5% sobre a rentabilidade, sobre o que rendeu. Isso significa que eu vou ter um rendimento líquido de 3,29% ao ano.
isso já é 10% a mais, mesmo com imposto, do que a poupança, que rende 2,97, entende? Então, se eu quero sair da poupança com segurança, primeira coisa, montar reserva de emergência. Aonde investir? Tesouro Selic é uma primeira opção. Tem segurança e tem liquidez, está disponível para eu pegar quando eu quiser, e rende líquido 10%, mínimo 10% a mais do que a poupança, certo? Então, eu já vou ter um rendimento um pouco melhor. Minha dica, pegue o mesmo valor e faça um comparativo. Não acredite no que eu estou falando, tá? Pega 500 reais, 200, sei lá, 100, investe na poupança e investe o mesmo valor no Tesouro Selic no mesmo dia. E acompanha ao longo de um mês, de 2 meses, de 6 meses, de um ano, e depois você me fala, tá? Essa é uma ótima forma de você saber se eu estou falando verdade ou não, tá? Porque eu também acho que a gente não deve confiar em tudo que a gente escuta na internet, tá? Então, essa é uma maneira. Acompanhe essa diferença. Segurança e mais rentabilidade. Outra forma de investir com segurança, mais rentabilidade que a poupança e a mesma liquidez, né? Que é a capacidade de pegar o dinheiro quando você precisar. É você pegar uma conta, essas contas digitais, por exemplo, remuneradas. A conta do Nubank, a conta do PicPay, por exemplo, elas vão te dar mais ainda do que o Tesouro Selic e com uma segurança similar. Eu vou entrar nesse detalhe agora. Ou como, por exemplo, um CDB. CDB de um banco pequeno que você pode adquirir numa corretora. O que é um CDB? CDB é você investir, você emprestar dinheiro para um banco. O CDB, ele é um produto que ele é de renda fixa, ou seja, você geralmente tem a noção de quanto ele vai render, porque você contrata uma determinada rentabilidade. E qual que é a segurança que ele tem? Ele tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é um mecanismo do Banco Central que protege o investidor da renda fixa de determinados produtos até 250 mil reais por CPF. Então, dentro desse valor, se o banco pequeno quebrar, você vai ter o seu dinheiro de volta. Isso já aconteceu comigo e funciona. Posso garantir que funciona porque eu já tive uma situação que eu comprei uma LC de uma financeira. LC é o CDB, só que para financeiras, tá? Eu comprei de uma financeira chamada Da Casa, a financeira quebrou e o FGC me devolveu o dinheiro em torno de uns 40 dias depois. Quando isso acontece, você perde um pouco de liquidez, mas tudo bem porque o dinheiro está seguro, tá? Então, gente, resumo dessa parte. Vá aos poucos, procure um investimento parecido com a poupança, mas que renda mais que ela. Parecido em que sentido? Que te dê liquidez e que te dê segurança. Exemplos: Tesouro Selic, CDBs de bancos pequenos, que tem o Fundo Garantidor de Crédito, LCI, LCA também tem esse Fundo Garantidor de Crédito, tá? Beleza. Tem CDB, por exemplo, dando 150% do CDI, né? Ou 130%, vai, para não ser tão, né, não prometer. 130% do CDI vai dar hoje 5,52% bruto, 5,5% ao ano bruto, ou 4,28% líquido, tá? Ou seja, isso já é 44% acima da poupança, sem entrar no risco, mantendo segurança. Se segurança é uma questão importante para você, vale a pena, tá? A Lu está dizendo que gosta de debentures e CRASIC e CRIs, né? CRA e CRI, que é ligado a créditos de recebíveis para o mercado de agronegócio imobiliário. E debentures. Só que debentures, CRAS e CRIs, eles não, o CRA e o CRI sim, mas o debenture
Minto, debênture, CRAS e CRIs, eles não têm a garantia do fundo garantidor de crédito. O que é o debênture? A gente falou aqui do CDB, que é um empréstimo para o banco. O debênture é quando você empresta dinheiro para uma empresa, tá? Que não é banco, é uma empresa de outro setor. Você empresta esse dinheiro, mas aí você não tem o fundo garantidor de crédito que CDB tem. Então, eu não posso comparar isso com poupança, porque em termos de segurança, esses produtos têm mais risco do que a poupança. O que eu estou trazendo aqui são produtos que você pode comparar com a poupança, tá? Beleza. Ok, até aqui, dúvidas, pontos? A Lu está dizendo que tem garantias. Mas não é a garantia do fundo garantidor de crédito. Isso me preocupa, porque existem riscos aí que a gente precisa estar atento. Bom, aí eu quero ir para a renda variável. Eu não quero... Para mim, 44% acima da poupança ainda é pouco. Eu quero uma rentabilidade maior. Eu quero dar mais um passo, né? Primeiro, montei a minha reserva de emergência. Minha reserva de emergência está segura no investimento de risco baixo e liquidez alta, que eu consiga pegar a qualquer momento? Beleza, fiz isso, fiz minha lição de casa. Tenho lá 3, 4 meses das minhas despesas guardadas nesse investimento. Entrou um dinheiro novo e eu quero apostar um pouco mais, eu quero ir um pouco além. Legal. Aí você pode começar a pensar em outras possibilidades, né? Como que a Lu está trazendo aqui, dos debêntures, CRIs, CRAS, a renda variável, né? Que são as ações, os fundos imobiliários, fundos de ações, fundos multimercados, etc. Né? Tem um mundo de investimentos de renda variável aí, ou de renda mista, né? Que tem fundos multimercados que combinam vários tipos de investimentos e prometem um rendimento maior. A gente tem que lembrar que quanto mais o risco, quanto maior o risco que a gente está exposto, maior é a promessa de rentabilidade, né? A rentabilidade vai acompanhar o risco. Beleza. Bom, primeira coisa, para eu ir para a renda variável, eu tenho que pensar o seguinte, né? O que eu errei lá atrás, lembrando a historinha do banco que eu investi em 2008? Peguei meu dinheiro, todo o meu dinheiro, e investi na renda variável, nas ações. Como é que eu não cometo esse erro de novo, né? Imagina alguém que está na poupança, que tem lá uma garantia, que tem uma segurança, pega seus R$1.000, né? Vamos supor aqui R$1.000 e investe em ações. Daqui um mês, ela vai olhar lá e ela não tem mais 1.000, ela tem 900. Como é que essa pessoa se sente? Ela se sente apavorada. Fala, gente, meu dinheiro que eu guardei com tanto suor, com tanta dedicação, agora virou menos do que eu tinha antes. Agora, imagine que essa mesma pessoa tem 10.000 dinheiros e ela pega 9.000 e coloca nessas aplicações que eu falei para vocês, né? E R$1.000 ela coloca na renda variável. No mês seguinte, desses 1.000 que ela deixou na renda variável, virou 900. Então, no primeiro cenário, a pessoa tem R$1.000, 100% de tudo que ela tem, ela coloca nas ações, na bolsa. E ela perde 100. Então, a cada R$10 que ela tinha, ela perdeu 10% do investimento que ela fez, teve uma perda de 10%. No outro caso, a pessoa tem 10.000 e desses 10.000, 9.000 ela põe na segurança e ela pega 1.000 e coloca na variável e perde 100, tá? Concorda que o valor de perda é o mesmo, ela perdeu 100 num caso e perdeu 100 no outro. Mas relativamente, essa pessoa que tem 10.000, perdeu, na verdade, 0,1%, R$1 a cada 100 que ela tem investido no total. Então, o sofrimento dela, né, o desespero dela é muito menor, porque ela tem 9.000 lá, né, 90% do patrimônio dela está resguardado em segurança, entende? Então, se você é uma pessoa que está na poupança, né, é importante que você entenda que você não vai sair do risco zero para o 100% de risco da noite para o dia. Então, comece
colocando pouquinho dinheiro em aplicações mais arriscadas, né? Coloque lá. Eu comecei, depois de 2008, eu fiquei 8 anos sem investir nada em ações. Eu fiquei muito traumatizada. Eu voltei a investir em ações em 2016. E aí eu comecei com 4% do recurso que eu tinha. Mas aí eu já tinha renda, reserva de emergência montada, eu já tinha meu dinheiro organizado, eu já tinha vários CDBs, eu já tinha um recurso que dava para eu viver mais, sei lá, 6 meses, 1 ano, sem me preocupar, né? Isso, até mesmo sem entrar nenhuma renda nova. Aí eu comecei a investir. É a mesma coisa que você, quando a gente fala de renda variável, é a mesma coisa que você pegar um dinheiro que você vai para uma viagem, né? Vamos supor que você viaja para Las Vegas. Aí você leva 5 mil dólares para Las Vegas. Aí uma noite você fala, eu vou brincar no cassino. Quanto que você vai levar para brincar no cassino? Os 5 mil? O dinheiro que você levou para a viagem para pagar sua hospedagem, sua comida, seus passeios? Não, né? Você vai levar 200, 100, 300 dólares. Essa tolerância ao risco que você tem, pegando esse dinheiro que você vai jogar, né, que você vai apostar, é a mesma tolerância ao risco que você precisa observar na hora de você entrar na renda variável. Então, se eu tenho 5 mil na renda fixa, quanto é a medida ideal para mim que eu tolero perdas na renda variável, tá? Porque aí é quando você vai investir com consciência nas ações, no day trade, no swing trade, nos fundos de ações, naqueles investimentos que prometem mais rentabilidade, mas que não te dão segurança, que te dão muito mais risco, tá? Então, essa é a medida. E como é que você descobre essa medida? Bom, primeira coisa, quando você for no seu banco, na sua corretora, vai ter lá um questionário, um API, né, que eles chamam, que é a análise do perfil de investidor. Você vai fazer esse questionário, vai responder, e ali ele vai te dar um rótulo, né? Ah, você é mais conservador, você é moderado, você é agressivo e tudo mais. Esse rótulo, ele é muito questionável, né? Porque uma pessoa que é mais conservador, uma pessoa que é mais conservadora em um momento da vida, ela pode ser mais ousada no outro momento. Hoje, por exemplo, eu comecei com 4% na renda variável. Hoje, 20% do que eu invisto está em renda variável. Ainda tem 80% em investimentos mais conservadores, renda fixa, em fundos, em tesouro, né? Poupança eu já não invisto mais, mas 80% do meu dinheiro está em lugar fixo, né? Em lugar mais seguro. E 20% está na renda variável. Mas eu não comecei com 20%, eu comecei com 4%, depois 5%, depois 7%, tudo mais. Então, comece devagar. E sempre comparando os dinheiros, né? Coloquei tanto aqui, vou colocar o mesmo tanto ali para ver quanto que fica, para ir acompanhando e tendo a minha análise. Não adianta fulano dizer que ganhou, ciclano, tal. Cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu momento e a sua prioridade, tá? Bom, outra coisa, gente, outra ideia. Então, a gente falou de diversificação, né? De não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E quanto mais desesperado você tiver, mais conservador você deve ser. Porque se você estiver desesperado para ter dinheiro logo e tentar entrar na renda variável, muito provavelmente você vai tomar decisões menos conscientes, porque no desespero a gente toma decisões mais complicadas, tá? Tô terminando aqui, gente, e vou dar mais algumas dicas para a gente finalizar e para o almoço. Procure ajuda, né? Evite dicas de amigos. Gente, cada pessoa está no seu momento. É a mesma coisa que automedicação, né? Tem um problema de saúde, eu vou seguir a dica do meu amigo e eu posso me dar mal. Tem efeitos colaterais que eu não conheço, que para ele funcionam, né? Ou aquele medicamento para mim não funciona. Então,
evitar dicas de amigos, né? O ideal é você procurar ajuda de alguém especializado, tá? De alguém que tenha conhecimento no assunto e que possa te dar uma ajuda. Porque às vezes a gente quer tomar decisão sozinho, mas a gente pede ajuda para consertar a geladeira, a gente pede ajuda para consertar o computador, a gente pede ajuda para consertar o carro. Por que a gente tem que tomar decisão de investimento sozinho, sem pedir ajuda, que é um assunto tão complexo, tão complicado? Peça ajuda, né? Consulte alguém que é especialista. A gente está aqui para isso, né? A gente estuda para isso. Eu estou aqui também, se alguém precisar de alguma consultoria, estou aqui para isso. Então, procure especialistas e estude, né? Estude, procure compreender dessa sopa de letrinhas da forma que você melhor conseguir, né? Acompanhe os YouTubers, acompanhe. Vou deixar aqui, pedir para a Bianca deixar uma lista de sites, né? Então, por exemplo, tem o Meu Bolso em Dia, que é um site da Febraban, que tem lá muitas informações. O Meu Bolso em Dia, eu escrevo lá, então eu sei que é um bom canal, um canal bastante seguro e confiável. Tem o site da Ambima, né, que a Bianca já colocou aí para vocês, que é a Associação de Mercados de Financeiro e Capitais, né, das entidades de mercado financeiro e capitais. Também tem muita coisa interessante lá. Você tem o blog Como Investir. Eu gosto de 2 sites para acompanhar ações e fundos imobiliários, que são os investimentos de renda variável que eu gosto mais. As ações eu busco no Fundamentos, que é um site que trabalha com indicadores fundamentalistas das empresas, e fundos imobiliários eu trabalho com o clubefii.com.br. E ali eu consigo acompanhar informações, né, de empreendimentos dos fundos imobiliários, informações sobre que tipo de rendimento esses fundos estão trazendo, como que eles estão em termos de valor de mercado, se ele cresceu, se ele desceu, né, se ele está valorizado, desvalorizado, e sempre eu procuro comprar um ativo que esteja desvalorizado para que eu possa ter um lucro, porque é com a possibilidade dele valorizar, né? Se eu compro uma ação que está bombando, todo mundo está comprando essa ação, provavelmente o valor dela vai estar acima do que ela vale, porque todo mundo está comprando, e vocês sabem que a lei de oferta e procura, algo que tem muita procura, tende a custar mais caro. Então, cuidado com as dicas, porque as dicas, elas geralmente vêm quando todo mundo já correu atrás daquele ativo, né? E todo mundo, né? Bitcoin, por exemplo. Bitcoin é uma coisa que eu não invisto por princípio, porque eu não sei, né? Assim, até por ignorância mesmo, né? Eu não conheço muito do mercado de Bitcoin e eu não sei que tipo de operação esse tipo de ativo financia. E eu já sei que tem algumas operações que eu não concordo, não compartilho, né? Então, na dúvida, eu evito. Isso é uma dica também. Procure investimentos que tenham relação com você, que combinem com seus valores. Então, por exemplo, eu tenho buscado aprender mais sobre investimentos ESG, né? Environmental, Social and Governance, que são investimentos que trabalham com ambiente, né, meio ambiente, sociedade e governança, ética, né? Combatem corrupção. Então, eu procuro investir em coisas que combinam comigo, que eu acredito que o meu dinheiro está indo para um lugar que faz sentido, né? Que vai melhorar o mundo e não piorar, não ser parte do problema. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu procurei aqui para ver se tinha alguma pergunta. Quero agradecer quem fez comentários aí. A Lu também trouxe alguns comentários. Lu, fica o espaço aberto aí para a gente dialogar e trocar. E fique à vontade para trazer perguntas, trazer colocações. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aqui aberto para isso.
E aí, enquanto vocês vão pensando nas perguntas, eu vou fazer um breve resumo do que a gente conversou. Então, em primeiro lugar, não sair da poupança direto para um investimento muito arriscado de uma vez. Faça aos poucos. Monte a sua reserva de emergência em um investimento que seja mais rentável, porém similar à poupança, como Tesouro, Selic e CDBs, com liquidez diária, que você possa tirar o dinheiro a qualquer momento. E aos poucos, para ir para a renda variável, investimentos mais rentáveis, porém mais arriscados, separe uma parte pequena do seu capital para fazer esse tipo de investimento. Vá comparando, coloque o mesmo valor na poupança e o mesmo valor nesse outro para você fazer a comparação e vá devagar e sempre. Não queira enriquecer da noite para o dia, tá bom? Quero agradecer, então, a Pamela está aí agradecendo. Que bom, Pamela, que você gostou. Obrigada de novo a Bianca aí pela ajuda, pelo apoio na parte técnica e viabilidade logística aqui da nossa live. Priscila acabou de entrar, a gente está terminando, mas vai ficar gravada essa live. Quem quiser assistir depois, fica à vontade. Se quiser mandar perguntas depois no direct, a gente pode ajudar também. E faça os seus investimentos, né? Saia dessa inércia, saia desse medo, comece devagar, com cuidado, mas não deixe de passar a oportunidade de ter um rendimento melhor e ter uma prosperidade maior com o seu dinheiro, tá bom, pessoal? É isso. Obrigada, bom dia a todos e até a próxima. Valeu!